Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nosso vídeo de hoje, ele ficaria um pouco longo. Ele é muito interessante, muito importante, bastante informativo, porque eu quero falar sobre a classe dominante entre os Illuminati. E nesse vídeo você vai aprender também que quem controla a torre de sociedade, torre de vigia, ou seja, quem controla e sempre controlou os testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, foram e são os Illuminati. O seu fundador era Illuminati e eles continuam controlando. Se você acompanhar todo o vídeo, embora seja grande, você vai ter grandes surpresas no que será informado aqui. Tudo é documentado, nada da minha cabeça, impossível eu ter isso na cabeça. Tem muitas anotações aqui, datas e tudo, e vocês podem ter certeza que isso é real. Então, eu gostaria de hoje falar sobre a classe dominante entre os Illuminatis, parte 1, para que não fique muito longo, para você não se cansar. E a parte 2, se Deus quiser, eu estarei gravando já nesta terça-feira, para não quebrar a sequência, viu? Para que vocês possam acompanhar realmente de todo o coração, para poder, inclusive, compartilhar com aqueles que ainda estão enganados com o que está acontecendo no mundo, os que não têm a menor ideia, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o nosso assunto hoje, eu repito, é a classe dominante entre os Illuminati. E eu perguntaria, já de início, como gosto sempre de perguntar, não é? Meu hábito, gostaria de dizer para vocês, através de uma pergunta: qual, não é? Qual seria, ou quais são, fica melhor, as famílias Illuminati dirigentes, e quais são os seus aliados? Quais são os seus aliados? Aquele que investiga, que eu digo no sentido de estudar, pesquisar, a elite dos Illuminatis, defronta-se com um trabalho bastante árduo. Realmente é cansativo, são muitas datas, são coisas antigas que vêm vindo de séculos passados até hoje, até o momento em que eu falo com vocês. E isso por quê? Porque essas famílias, elas tiveram o maior cuidado por ocultar as suas pegadas através da história. Quando uma das referências que eu citei no último vídeo, baseada em livros de Fritz Springmeier, não é? Fritz Springmeier, é um dos maiores investigadores, um dos maiores estudiosos nesta área, e é um daqueles que se ocuparam mais a fundo sobre esse tema. E ele vem enumerando, entre outros, os seguintes nomes. Preste atenção que você já ouviu falar pelo menos alguns deles: os Rothschild, os Warburg, os Rockefeller, os DuPont, os Russell, você vai saber que foi o fundador da religião aí chamada as Testemunhas de Jeová, né? O fundador da Sociedade Torre de Vigia. Os Bundy, os Onassis, os Kennedy, os Collins, os Freeman, os Astor e os Lee. Springmeier, ele acrescenta que as seguintes famílias, as famílias que eu vou citar agora, poderosas, entre outras, trabalham com as mencionadas famílias dirigentes. São as que eu acabei de mencionar.
Quais são as famílias que trabalham em conjunto com elas? Os Morgan, os Vanderbilt, os Bauer, os Whitney, os Dukes, os Guggenheim, os Oppenheim, os Gray, os Sinclair, os Schiff, os Oppenheimer, me confundi agora, Oppenheimer, os Sazun, os Wheeler, os Todd, os Van Dyne, os Solvay, os Taft, os Wallenberg, os Clinton, os Habsburg, os Goldsmith e muitos outros, viu, irmãos? E eu, quando tiver aqui algum nome mais difícil de pronunciar, eu lerei como está escrito para aqueles que são leigos, quando virem em alguma anotação, possam reconhecer, ok? E eu quero já dizer que vou tentar facilitar ao máximo para que vocês possam entender realmente. Visto é que muitos membros ex-Illuminatis confirmaram esta lista de famílias, veja bem, muitos membros ex-Illuminatis, porque Illuminatis também se converte. O nosso Deus é poderoso em tirar coração de pedra e colocar um coração novo, um coração de carne, e ainda mais aspergir com o Espírito Santo, para que as pessoas sejam realmente convertidas. Então, uma vez que esses ex-Illuminatis confirmaram esta lista de famílias, é preciso, é totalmente necessário aprofundarmos nas 12 famílias dominantes mencionadas por Fritz Springmeier, ok? Escreve-se Spring com S, Springmeier. É preciso levar em consideração, amados de Deus, que não pretendo de maneira alguma, não pretendo sugerir que toda pessoa que seja portadora de um desses sobrenomes esteja envolvida com os Illuminatis. Não é isso que eu quero dizer, não pretendo isso. Muitos deles, aliás, nem sequer sabem o que está acontecendo, ok? Estamos entendidos? Vamos começar falando sobre os Rothschilds, ok? Os Rothschilds estiveram estreitamente envolvidos com os Illuminati desde a origem dos Illuminati. Depois que os Illuminati bávaros foram descobertos, o poder central, amados de Deus, o poder central das sociedades secretas europeias se transferiu para o carbonarismo, a alta venda, dirigida por Karl Rothschild. Tá ok? Karl com K, K-A-R-L. Os Rothschild possuem muitos membros que pertencem à 13ª linhagem, vídeo passado. E você pode ver isso aí no livro, ele tem em inglês, eu não sei se ele existe em português. O livro é Be Wise as a Serpent, de Springmeier, tá? Isso aí, você é do ano de 1991, esse livro eu tenho aqui comigo, ok? Tenho aqui na minha estante, não vou levantar agora para procurar, mas eu tenho esse livro. Be Wise, seja sábio como a serpente, ou sábio como a serpente. Uma das coisas mais importantes que seria preciso levar em consideração é que o poder efetivo da descendência dos Rothschild está escondido, eu disse escondido, nas linhagens secretas. Seria preciso, amados, fixar-se também em famílias como os Bauer, os Sazuns, e em muitos outros sobrenomes.
O antepassado comum desta família de banqueiros judeus, opa, eu disse família de banqueiros judeus, Meyer Amichel Bauer, ele era cambista em Frankfurt der Main, na Alemanha, e entre outras coisas, ele administrou os bens do príncipe eleitor Guilherme de Hesse. Ele obteve grandes lucros realizando, olha, como é que ele obteve grandes lucros? Realizando durante a Revolução Francesa as transferências de fundos do mesmo príncipe. Isso porque seu pai, Moses Amichel Bauer, havia posto na entrada de sua oficina um escudo vermelho, com a estrela de Davi, composta por 6 pontas, em homenagem aos judeus da Europa Oriental. Agora, em homenagem aos judeus da Europa Oriental, Meyer Amichel Bauer mudou, veja bem, olha o nome dele, Meyer Amichel Bauer, mudou o seu sobrenome para Rothschild. Ele mudou o seu sobrenome para Rothschild. E a descendência dos Bauer continua na atualidade. Continua. É importante assinalar aqui que a estrela de Davi, ou seja, o hexagrama, também é conhecida como signo de Salomão. E essa estrela, esse pentagrama, esse hexagrama, não é o pentagrama, o hexagrama é um símbolo de origem mágica e obscura. É extremamente perigosa. É a estrela encerrada dentro de um círculo. Costuma-se dizer que esse símbolo, empregado pelos cultos satânicos durante as cerimônias e rituais, tem um poder mortal. Viu? Tem um poder mortal. Costuma-se dizer. A estrela se emprega hoje como símbolo de Israel, mas não é judaica. Não é judaica. O hexagrama era usado nas antigas religiões mistéricas. Era o símbolo de Moloque, de Astarte e de outros deuses falsos. De fato, meus amados, o hexagrama era usado para representar Saturno. A estrela de 6 pontas é considerada um equivalente ao símbolo oriental do Yin, Y-I-N, e do Yang, Y-A-N-G, que é o conceito luciferiano do equilíbrio entre o bem e o mal. É isso que simboliza aquilo que eles chamam de estrela de Davi. Na verdade, nunca existiu uma estrela de Davi. Procure na Bíblia, veja se você acha alguma coisa. Este símbolo, conhecido como a estrela de Davi, parece que foi usado, eu disse parece, eu não posso ter certeza, mas parece que foi usado pelo rei Salomão quando apostatou. E desde então se chamou de selo ou signo de Salomão. Tanto faz você dizer selo de Salomão ou signo de Salomão. Mais tarde, o cabalismo judaico, ou seja, o ocultismo judaico, que é outro nome, tomou como símbolo mágico, tá? Não se enganem, a Cabalá é o ocultismo judaico. Ou você disse Cabalá, Aragão? Foi, pastor? Sim, mas se você quiser, você pode chamar de Cabala. A Cabala é a feitiçaria, o ocultismo judaico. E a Cabalá, eu prefiro falar corretamente, promoveu esse símbolo e
tornou sua identidade, embora se relacione mais com os círculos ocultos. O uso do hexagrama por parte dos Rothschild como símbolo de sua família fala pra gente de sua implicação com a Kabbalah ou com a Cabala judaica, ok? É bom você guardar isso na sua mente. Não se esqueça, a Cabala ou a Kabbalah não é coisa boa, não é coisa de Deus, é coisa de origem satânica. Os Rothschild não só exercem grande influência e poder sobre as sociedades secretas, mas também em igrejas que pretendem ser cristãs. Por exemplo, o Exército da Salvação, muito conhecido, na verdade, o Exército da Salvação, adotou o escudo vermelho como seu logotipo por sugestões dos Rothschild. Dá para você parar e pensar um pouquinho a influência deles? Meyer Amschel só escolhia para seus filhos esposas procedentes de famílias Illuminati, endinheiradas e influentes. Igualmente, todas as suas filhas se casaram com famosos banqueiros pertencentes aos Illuminati. Seus 5 filhos, conhecidos como os 5 de Frankfurt, foram banqueiros a serviço do Estado em 5 países europeus. Com o famoso golpe da Bolsa de Waterloo, provou sua reputação de estar mais bem informado que os próprios chefes de Estado, viu? Ele conseguiu provar isso. Os Rothschild eram dotados de um instinto admirável, digo eu, admirável, que os fez escolher sempre a solução precisa e, entre 2 soluções precisas, a melhor. Eles sempre escolhiam a melhor solução. O serviço privado de informação, agora me refiro à informação político-financeira, montada pelos primeiros Rothschild, permitiu a eles estabelecer as bases de sua colossal fortuna. Jacques Rothschild, fundador do ramo francês, fez da Casa de Paris o primeiro banco da Europa, ajudando os soberanos franceses desde Luís XVIII até Napoleão III. Os Rothschild chegaram a ser os banqueiros da coalizão, e o segredo do seu êxito residiu no fato, viu, irmãos? Residiu no fato de que souberam fazer transferências fictícias de fundos entre a Inglaterra e seus aliados no tempo em que o transporte, no tempo nós não tínhamos internet, não é? Não tínhamos como fazer transferência bancária como fazemos hoje, no tempo em que o transporte de somas consideráveis a grandes distâncias estava repleta de perigos. Havia muitos perigos, poderiam ser realmente assaltados. Então levar o dinheiro era muito difícil. Quando eu disse transferência fictícia, não estou dizendo que as transferências não eram reais. É como, por exemplo, se eu fosse Illuminati aqui, alguém me daria o dinheiro aqui a mim, e eu comunicaria a outro, ao parente Illuminati também, ou algum pertencente a uma das linhagens, que recebi tal dinheiro que deveria ser entregue para alguém. E essa pessoa ia lá procurar o outro. Entendeu como era feito?
era desta forma, e o outro recebia o seu dinheiro lá, e assim nós já conhecemos através do sistema bancário de hoje. Se uma pessoa der uma olhada em cada guerra da Europa, verá que todas terminaram com o estabelecimento de um equilíbrio, veja, o estabelecimento de um equilíbrio de poder. Depois de cada transtorno, ocorreu um equilíbrio de poder com um novo agrupamento em torno da casa dos Rothschild. Eles agruparam nações de maneira que, se algum rei escapava do que fora estabelecido, instalava uma guerra, e a guerra decidia em que direção haviam de seguir as finanças. Analisando as dívidas das nações em guerra, descobre-se quem é que estava sendo castigado. Vocês pensam que as guerras aparecem assim do nada? Os Rothschild financiaram, entre outras, a guerra entre o Japão e a Rússia nos anos de 1904 e 1905, e também a fracassada Revolução de 1905 na Rússia. E da mesma forma, sabe-se que a Inglaterra só pôde ganhar a Primeira Guerra Mundial graças ao capital dos Rothschild e seus sócios. Você sabia disso? Vocês estão vendo o poder deles? A influência deles no mundo? O imperador Francisco José elevou-os ao status de barões, e os soberanos nada podiam fazer sem eles. Veja bem, em 1855, os imperadores da Áustria e a rainha da Inglaterra, os imperadores da Áustria e a rainha da Inglaterra, concederam título de nobreza aos Rothschild. E essa família chegou a ser, assim, a mais notável entre as que regiam o destino das nações do século XIX. Bem pertinho de nós já, não é? É verdade ou não é? Dai-me o controle sobre os bens de uma nação, e para mim é indiferente quem é que faz as leis. Será que sou eu que estou dizendo isso? Não. Quem disse isso foi Mayer Amschel Rothschild, que viveu de 1743 a 1812, ok? Hoje, seus descendentes se reúnem 2 vezes por dia em Londres para decidir o preço que deve ter o ouro. Ainda hoje eles fazem isso. Se reúnem para decidir o preço que deve ter o ouro no mundo. Tudo, meus amados, é manipulável, e tudo é manipulado por essas poderosas famílias, tudo. E também eles dizem ao Federal Reserve System o que deve fazer com as finanças dos Estados Unidos. Ou seja, o Banco Central, ou o Banco da Reserva Federal Americana, do qual participam
as famílias mais poderosas do mundo, como os Warburg, os Rockefeller e os Rothschilds, não é um banco público como é o Banco Central do Brasil. Não é um banco público. Muita gente pensa que é um banco pertencente ao governo americano. Não. Ele não está sujeito aos controles da administração ou do parlamento dos Estados Unidos da América. Não está sujeito. Embora eu só posso crer que, de propósito, o seu nome sugira que se trate de uma instituição oficial, ou Federal Reserve Bank, ok? Que é, na realidade, uma empresa privada. Uma empresa privada, não uma empresa federal. E é notório que este instituto, do qual participam os Rothschild com 53% das ações, jamais, eu disse jamais, nunca esteve sob o controle do governo americano. Nunca. O Federal Reserve Bank constituiu-se no Natal de 1913, né? Ele constituiu-se no Natal de 1913, depois de uma reunião da qual fizeram parte os membros das altas finanças na ilha de Jekyll. Nesse encontro, preparou-se um projeto, ou melhor, o projeto de um Banco Central Federal que seria dirigido por uma presidência composta por membros das altas finanças internacionais. Composta por membros das altas finanças internacionais. Me compete repetir para que você entenda bem. Conhecidos como o Federal Reserve Board. Federal Reserve Board. Agora eu pergunto, como funciona o Federal Reserve Bank? Como funciona? Imaginemos que a administração americana tenha precisão ou necessidade para seus gastos de alguns milhares, eu disse milhares de milhões de dólares, ou seja, de bilhões, que superam o montante da arrecadação fiscal. Digamos que a arrecadação fiscal não foi o suficiente e eles precisam de mais alguns bilhões de dólares. Agora, o que faria o governo americano para obter esse dinheiro que eles estão precisando no momento? O que faria? Para obter esse dinheiro, o que o governo americano faz? Dirige-se ao Federal Reserve Board e a presidência concede um empréstimo a juros. Depois disso, o Congresso outorga ao ministro do Tesouro a permissão de imprimir esses milhares de milhões de dólares em papel moeda nos Estados Unidos, os quais depois são entregues aos banqueiros do Federal Reserve Bank. Ok? Você entendeu? Se não entendeu, volte e ouça outra vez. Agora, o Federal Reserve Bank, paga só os custos da impressão. Isto é, vamos dizer, $500, é uma bagatela. Porque ele paga pela tinta e pelo papel dessas notas
que valem milhares de milhões. A Bíblia não usa a expressão miríades de miríades, eu estou usando aqui a expressão milhares de milhões. Agora, depois disso, a administração, se lhe acreditam esses milhares de milhões de dólares para financiar os seus gastos. Fica à disposição do governo americano. Agora, pergunto: quais são as consequências desta incrível transação? Quais são? A administração simplesmente impõe à população o débito de milhares de milhões contra o Federal Reserve Bank. E a isso se acrescentam os juros e os juros sobre juros que a plebe, o povo, poderá pagar depois. Você pensa que isso só acontece aqui no Brasil? Não. Os Illuminatis controlam o mundo inteiro. O mundo inteiro, não tem lugar que eles não tenham controle. Depois, ou melhor, desde 1913 até hoje, o povo norte-americano endividou-se com o Banco da Reserva Federal com mais de 600 mil milhões, ou seja, 600 bilhões de dólares, que geram juros de cerca de 2 bilhões mensais. 2 bilhões, olha, juros de 2 bilhões de dólares por mês. Acreditam nisso? Essa é uma importância que, em relação ao seu valor real, é mais elevada que toda a riqueza daquele país. O povo norte-americano nem sequer pode pagar, pelo menos, os juros. Nem sequer. Já ficou uma dúvida muito grande, já se falou muito, foi uma voz corrente que afirmava, ou afirma ainda, que JF Kennedy foi assassinado, entre outras coisas, para acabar com as suas intenções declaradas de colocar o Federal Reserve Bank sob o controle do poder americano. Se essa notícia correspondesse à verdade, isto significaria que as forças obscuras que estão por trás dos acontecimentos de 11 de setembro mantêm o poder nos Estados Unidos há muitos anos, irmãos, há muitos anos, pode ter certeza. E diz agora o atual presidente, o Trump, que ordenou que seja esclarecida a morte de Kennedy. Vamos ver se eles vão falar sobre isso. Vamos ver se vai aparecer. Eu duvido. Porque tanto o FBI quanto a CIA são controlados pelos Illuminati também. Nós vamos falar isso mais tarde ainda nesse vídeo, se não hoje na continuação dele, ok? Nós falaremos sim. É uma loucura incrível, tá? Que uma administração que se apresenta como independente outorgue esse poder a um banco privado. Não é? É completamente aberrante, é uma verdadeira aberração que um banco esteja fora do controle governamental de qualquer país e que tenha poder para produzir papel moeda a partir do nada, sem lastro em ouro. É onde eu costumo dizer que o real, a moeda brasileira, vale mais do que o dólar. Por quê? Porque a moeda brasileira ainda está baseada no lastro
de ouro que tem. Mas os Estados Unidos não tem esse lastro. Mas eles fabricam papel moeda à vontade. O grande poeta filósofo Heinrich Heine disse o seguinte: o dinheiro é o Deus do nosso tempo e os Rothschild são os seus profetas. Ele não foi atrevido, você viu? Nada atrevido ou falou a verdade? Falou a verdade. Isso ficou escrito ficou num dos livros de Anthony Sampson. O livro é The Money Lenders, do ano de 1985, página 37. Não me lembro bem a editora, viu, irmãos? Se não me engano, é a Middlesex, mas não tenho bem certeza não. Por falta de tempo, não é? Porque senão o vídeo fica enorme. Menciona agora apenas umas poucas instituições que são controladas pelos Rothschild, ok? Vou mencionar somente algumas. Primeiro delas, o Banco da Inglaterra. Outra instituição, a IBM Limitada. O Banco de Hanover. O Barclays. O banco, por incrível que pareça, muitos podem não acreditar, o JP Morgan. O National City Bank, a Standard Oil, o Federal Reserve, o Tokyo Pacific Holdings, a Shell, a Kuhn, a Loeb and Company, o Aero Fund Curaçao, a ABN AMRO, já ouviu falar? ABN-AMRO, e o Deutsche Bank, banco alemão, e muitas mais empresas, ok? Vou falar mais um pouquinho ainda, para completar pelo menos uma hora, sobre os Warburg. Tendo falado sobre os Rothschild, vou falar agora sobre os Warburg. W-A-R-B-U-R-G. Warburg. O grupo dos Warburg é um dos principais sócios dos Rothschild. E a história dos Warburg não é menos intrigante do que a dos Rothschild. De jeito nenhum. A tradição bancária desta família judia, eu disse família judia, eu não sou antissemita, eu sou cristão, eu sei que os judeus são povo de Deus, mas eles ainda têm que se converter, eles estão envolvidos em muita coisa ruim, muitos na atualidade, a grande maioria na atualidade. Não sou antissemita, muito pelo contrário, eu oro por Israel, como diz a Bíblia. A tradição bancária desta família judia, como eu estava dizendo, ela é muito antiga. E de acordo com o livro The Warburgs, a história, ou seja, linhagem de sangue desta família pode remontar até o ano de 1001 depois de Cristo. Há um livro de David Farrer com o título The Warburgs, os Warburg, editado impresso pela editora New York em 1975, onde diz isso na página 17, tá? 17. Os antecessores da família Warburg, depois de terem fugido dos muçulmanos, estabeleceram-se na Espanha.
Depois das perseguições do meu tataravô lá, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, a família instalou-se na Lombardia, ao norte, ou Lombardia, ao norte da Itália. E os anais da família indicam que o sobrenome de um dos seus antecessores, Simon von Cassel, transformou-se em Warburg, quando ele recebeu em ouça bem a data, 1559, permissão para estabelecer-se na cidade de Warburg, no reino da Westfália. Isto nos faz lembrar que na maioria dos países, os judeus começaram a usar sobrenomes de família apenas a partir do princípio do século XIX. Antes não usavam. Anteriormente, eles não podiam ter sobrenomes, não podiam. E para identificar-se, eles tomavam nomes derivados do emblema da casa, do lugar onde viviam ou da profissão. Lembram-se de Saulo, de Tarso? De Tarso não era o sobrenome dele, mas ele era conhecido como Saulo, que vinha da cidade de Tarso. E assim os judeus faziam muito. O registro dessa cidade, ou desta cidade, indica que Simão era prestamista e comerciava dinheiro. A história bancária, na realidade, começa quando, depois de 3 gerações, Jacob Samuel Warburg emigrou em 1668 para Altona. E seu bisneto, Marcus Gumprich, escreve Gumprich, Warburg, estabeleceu-se em 1774 em Hamburgo, onde seus 2 filhos fundaram em 1798 a famosa M.M. Warburg e Companhia. Com o tempo, meus amados, os Warburg chegaram a manter atividades em todos os países do mundo. Eu disse todos os países do mundo. Já em 1814, efetuavam negócios com os Rothschilds em Londres. E segundo Joseph Warburg, em seu livro The Merchant Bankers, editora Londres, 1967, página 154, os Warburg apareciam junto dos Rothschild, também dos Oppenheim e dos Mendelssohn. A família dos Oppenheim estabeleceu em Colônia, em 1798, um dos primeiros bancos. Os Mendelssohn eram proprietários do banco mais prestigioso de Berlim, com o qual lucraram os Warburg. Eles te davam um jeito de lucrar com tudo. Ainda hoje os banqueiros são terríveis, né? Ninguém duvida que a desgraça do mundo vem através dos banqueiros, ou seja, dos Illuminati. Essas famílias se juntavam frequentemente em Paris, em Londres e em Viena. E entre elas existia um acordo para intercâmbio ou entre os jovens de suas famílias para adestrá-los. Me permitam falar desta forma.
Os Warburg, tal como os Rothschild, casaram-se com pessoas endinheiradas e importantes. A família chegou, inclusive, a estar relacionada com as mais destacadas famílias banqueiras dos Habsburg de São Petersburgo. E os Rosenberg de Kiev também, e os Oppenheim e os Goldsmith da Alemanha, e os Oppenheimer da África do Sul, os Schiff e os Loeb dos Estados Unidos. A família Schiff, é assim que se pronuncia, originou-se na Alemanha, onde estabeleceu estreitos vínculos com o império bancário dos Rothschild, e onde nós podemos ver que Jacob Schiff foi criado na casa dos Rothschilds na Judengasse 148, em Frankfurt, na Alemanha. E, curiosamente, a família dos Schiff alega que é descendente, ouçam essa, a família dos Schiff alegam que é descendente direta da linhagem de sangue é o que eu estou querendo falar, do rei Salomão, filho de Davi, um rei bíblico, Salomão. Os contatos, amados, dos Warburg deram-lhes uma posição forte no ambiente internacional bancário. E os mais famosos, agora eu posso dizer, os mais famosos Warburg foram Max Warburg, que viveu de 1867 a 1946, e Paul Warburg, que viveu de 1868 a 1932. Agora, Max Warburg foi aprendiz na casa dos Rothschilds em Londres e chegou a estar plenamente vinculado na política. A partir de 1903, chegou a ser o conselheiro do imperador alemão em assuntos financeiros. Mais tarde, ofereceram a ele o posto de ministro das Finanças e o de embaixador em Washington. Mas Warburg não foi só um dos dirigentes do Deutsche Reichsbank, do Banco Alemão, mas também chegou a ocupar o posto de chefe do serviço secreto alemão. 5 dias depois da assinatura do armistício do dia 11 de novembro de 1918, o novo governo alemão nomeou Max Warburg chefe de uma comissão para negociar a paz em Versalhes. Max Warburg também esteve envolvido financeiramente na guerra entre o Japão e a Rússia em 1905 e na crise de Marrocos em 1911. Depois de se casar com a filha caçula do banqueiro Salomon Loeb, Paul Warburg deixou a Alemanha para fazer parte da companhia Loeb Company em Nova York. Foi também presidente do International Acceptance Bank de Nova York e foi Mandelhaus, representante e eterno protegido dos Rothschilds, quem convenceu o presidente Wilson a colocar Paul Warburg
à frente da Federal Reserve Board. Entenderam o controle? Os Warburg derramaram bilhões de dólares em projetos e grupos internacionais que trabalharam para criar um governo mundial. Eu, infelizmente, não poderei falar hoje sobre os Illuminatis criando a Sociedade Torre de Vigia, que deu origem às Testemunhas de Jeová, e nem sobre os Rockefeller, que é muito importante, sobre os DuPont, sobre os Russell, né? Os Russell foi exatamente ele, né, que criou lá as Testemunhas de Jeová, William Russell, né? Foi uma sociedade secreta, a Watchtower Bible, and the Tract Society. Mas nós vamos falar no próximo vídeo, porque se eu me estender agora, começar a falar sobre os Rockefeller, vai ficar muito longo o vídeo para você assistir. Então, assista essa primeira parte e a segunda parte já estará pronta na terça-feira. Aliás, ela já está pronta, só não será gravada agora por causa do tempo. Mas eu peço a você que compartilhe com aqueles que se interessam por, vamos dizer assim, pela história daqueles que controlam o mundo atual. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno, e esses todos são satanistas e adoradores do capeta. Inclusive, citarei provavelmente no próximo vídeo, não é que eles fazem diferença entre Satanás e Lúcifer. É como se Satanás fosse Deus e Lúcifer o profeta dele. É coisa mais ou menos isso aí. Eu vou deixar bem claro para você, para que não haja confusão, ok? Então até o próximo vídeo que eu gravarei na terça-feira, e que Deus abençoe a você que está assistindo e a você que está compartilhando. Se você quiser me ajudar, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, porque eu preciso que você faça isso, pois já temos anos, 300 e tantos vídeos, mas as pessoas demoram a se inscrever. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude. Esse aqui não estamos recebendo nada de ninguém, de lugar nenhum, não estamos fazendo por dinheiro, fazemos por amor à obra de Deus e para que você fique bem informado sobre o mal que se abate sobre o mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?